Começamos este último dia de evento com o painel Contextualizando o Ensino da Administração na Latinoamérica. Convidamos para subir ao palco o coordenador de mesa, o administrador Rui Pedro Baratz Ribeiro, do Conselho Federal pelo Rio Grande do Sul. Para subir ao palco, nós convidamos a painelista Ana Moreno Araújo. Vice-reitora da Universidade Andrés Bello, de El Salvador, presidente da Organização Latino-Americana de Administração. Também convidamos para subir ao palco o painelista Fúvio Celauro, administrador, vice-presidente do Colégio de Administradores do Paraguai, vice-presidente da OLA, instrutor de Direitos Humanos da Defensoria do Povo Paraguaio, mediador da Corte Suprema da Justiça do Paraguai, diplomado em auditoria para o governo do Paraguai. Vamos chamar também ao palco o painelista Mauro Crois, administrador, professor e pesquisador em Administração e Negócios, pós-graduado em Administração e doutorado em Ciências Empresariais, diretor da Câmara de Formação Profissional, vice-coordenador da Comissão Permanente de Planejamento Estratégico do Conselho Federal de Administração e membro do Conselho de Publicações da RBA, presidente do Conselho Consultivo de Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração Angrade, presidente da Talentos Consultoria, Assessoria e Capacitação, membro da Comissão Nacional CFA Angrade INEP para a capacitação dos avaliadores do Brasil nos cursos de administração, professor convidado nos cursos de mestrado e doutorado em Administração Estratégica da Universidade Nacional de Misiones, em Posadas, na Argentina, autor dos livros O Impacto do Raciocínio Estratégico nos Resultados das Empresas e Oportunidades Comerciales hacia Nichos de Mercado. Proferiu mais de 1.070 palestras no Brasil e também no exterior. Nós vamos agora dar início aos trabalhos, passando a palavra ao coordenador, administrador Rui Pedro Baratz Ribeiro, para conduzir este painel. Bom dia a todos. É com muita satisfação que iniciamos os trabalhos do dia de hoje, o último dia do evento. E, em primeiro lugar, queria aqui agradecer a organização do evento, na pessoa do nosso presidente Walter Lemos, pela a honra de poder coordenar essa mesa e levar aos senhores a experiência de 3 dos nossos convidados, que aqui representam a América Latina, né, na figura do professor Fúvio Celauro, representando a América do Sul, a nossa querida Ana Moreno, né, representando não só a América Central, da onde ela se origina, mas também na qualidade de presidente da OLA, né, que é exatamente a representação de todos os administradores da Latinoamérica. E contamos aqui também com o nosso amigo gaúcho, emprestado lá para São Paulo, e que representa São Paulo hoje no Conselho Federal de Administração, o administrador Mauro Crois. Com muita honra, então, nós estamos aqui e vou de imediato já começar os trabalhos e, primeiramente, solicitando a todos que, depois da apresentação de cada um dos nossos convidados, nós teremos um momento de perguntas, e assim como vem sendo feito, solicitamos que as perguntas sejam dirigidas por escrito, né, através das pessoas que estão aqui na área de apoio, e que, ao final, então, nós encaminharemos a cada um dos palestrantes, tá bom? Muito obrigado. Eu quero fazer, então, um convite ao iniciarmos o trabalho, para que nos dê a sua experiência. O professor Fúvio Celauro, né, vice-presidente do Conselho de Administrador do Paraguai. Obrigado, professor. Senhor, com a palavra.
Hola, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Yo creo que la tecnología no está hoy conmigo. Supuestamente a tecnologia está para tornar a nossa vida mais fácil. Eu tive problemas com a apresentação, de modo que eu espero que esses problemas não continuem. Bom, eu gostaria de falar um pouco sobre o Paraguai. Estamos muito próximos de vocês, somos vizinhos, temos muita história e muita trajetória juntos. Mas eu gostaria de mostrar mais um pouquinho do que é. Somos um país mediterrâneo. O microfone está muito forte, por favor. Não temos saída para o mar e, nesse momento, temos 7 milhões de habitantes. Em 60 anos, tivemos 2 guerras muito grandes. Uma, infelizmente, com o povo brasileiro, que foi a Guerra da Tríplice Aliança, onde o Paraguai perdeu 80% da sua população. Restaram apenas 200 mil habitantes depois dessa guerra, e muito pouco depois houve uma outra guerra com a Bolívia, onde saímos vitoriosos dessa guerra e tivemos que sair dessa segunda guerra, e agora nós estamos numa transição de crescimento. Paraguai, neste momento, é o primeiro produtor exportador de energia elétrica do mundo, o maior produtor do mundo, o primeiro exportador mundial de açúcar orgânico. Temos a maior reserva de água doce do mundo, do aquífero Guarani, e parte desse aquífero também está aqui no Brasil, e somos produtores e exportadores de estévia. E somos exportadores de óleo de tudo que se utiliza como isolante de produtos eletrônicos, e quarto exportador mundial de soja, e quarto exportador mundial de carvão vegetal, e quarto também de mandioca, de amido, e também quarto exportador de óleo de soja, e quarto exportador de carne bovina, o terceiro do mundo. Na América, perdão, e o quinto exportador mundial de farinha de soja, o quinto exportador mundial de semente de chia, o sexto exportador mundial de soja, o sexto exportador mundial de milho, oitavo de soja, 10º exportador mundial de trigo, 11º exportador mundial de fios de seda e 15º produtor mundial de arroz. O primeiro vídeo, por favor. Muitos vão à Cidade Leste fazer compras. E com isso têm a falsa impressão de que já conhecem o Paraguai. A opinião da população ainda sofre a forte influência dos meios de comunicação, que normalmente só associam o país a muamba, a má qualidade, ao contrabando, mala qualidade, álcool, ao tráfico de drogas e de armas. Isso sem falar nos carpeiros e as constantes invasões de terra. Quanta insegurança. Quanta inseguridade. Será? Saiba que, segundo a ONU, o Paraguai é o país menos violento da América do Sul. A taxa de roubos por habitante é 4,8 vezes menor que a registrada no Brasil. E também tem muitas belezas naturais. Tem cultura e tradição. E tem uma história fascinante. É o maior exportador mundial de energia elétrica. Consome apenas 13% solo 13% do total generado. A inflação é de 4,2%. Tem uma taxa de alfabetização de 94%. Expectativa de vida de Paraguai a nascer aos 84 anos. O crescimento da indústria é 20 vezes maior que o do Brasil. Mas nada representa melhor o Paraguai do que o agronegócio. Ele é responsável por 16,8% do PIB.
corresponde a 65,3% das exportações do país. O Paraguai é o 15º exportador mundial de arroz e o 10º de trigo. É o único país tropical exportador desse cereal. Também é o 8º industrializador da soja e o 8º exportador de carne bovina. 6º exportador de milho, 6º produtor e 4º exportador da soja. 5º produtor e exportador mundial de chia, a salvia hispânica. 4º exportador de amido de mandioca. 3º produtor e exportador mundial de erva mate. 2º produtor e exportador de estévia. Maior produtor e exportador mundial de açúcar orgânico. E tem a 3ª maior frota de barcaças do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Tudo isso com uma área que equivale a menos de 5% do território brasileiro. É o 2º país com maior retorno sobre investimento da América Latina e o 10º no mundo. E, simplesmente, foi o 3º país que mais cresceu no mundo em 2013. É o maior crescimento das Américas. Esse é o verdadeiro Paraguai. Bueno, Este é uma pequena fotografia do que é o Paraguai neste momento. Alguns dados já estão desatualizados. Na primeira apresentação, o 8º produtor de carne, somos o 4º, da mesma forma que também subimos um pouco na produção e exportação de soja, aumentamos alguns pontos. Bom, com relação à administração, é muito difícil conseguir dados no Paraguai. Quando se mede dados, geralmente, quando se pede dados às pessoas, a pergunta tem dados sobre educação? Para que tu quer esses dados? Bom, eu preciso para uma exposição que eu tenho que fazer onde e por quê? Então, esse receio em guardar todas as informações é muito grande. As pessoas duvidam. Por que se pede dados? Para que tu quer saber o que nós estamos fazendo? Para que tu quer saber por que estamos ensinando a administração, mais ou menos? Então, nessa dificuldade de conseguir dados, e o ensino da administração começa em 1931, na Faculdade de Ciências Econômicas, que tinha a carreira de Administração e Contabilidade, e dependia também da Faculdade de Direitos e de Ciências Sociais, que era, de fato, a Faculdade de Direito. Em 1937, foi de 1933 até 1935, nós estivemos guerreando com a Bolívia, e depois dessa guerra se pôde conseguir que em 1937 se fundasse a Faculdade de Ciências Econômicas como carreira independente da Faculdade de Direito. E nesse processo, a maioria dos decanos da faculdade, obviamente, haviam sido advogados, já que vinham da sua alma mater, que era a sua faculdade de Direito nessa época, e todo o currículo de ensino da universidade, da Faculdade de Administração, era praticamente uma cópia do Direito. Havia muito poucas matérias relativas à administração nessa época. E durante todo esse tempo, até 1999, no início quase desse novo século, se faz pela primeira vez um plano estratégico e se atualiza o ensino da administração no Paraguai. Também se consolida um sistema de acesso às faculdades de ciências econômicas, que são os exames de ingresso. Aqui há um exame prévio, que é o vestibular, para entrar na universidade, não é? É o vestibular.
Bom, nós temos também um sistema nas universidades públicas, um sistema de ingresso na faculdade de administração, que, neste momento, todas as outras universidades ou faculdades replicaram esse sistema de ingresso por ser o melhor, o mais transparente de todos, o mais preciso no momento da correção e pontuação dos exames de vestibular, digamos assim. Atualmente, a Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Nacional de Assunção, que é a faculdade de referência que nós temos no Paraguai, possui 3.000 candidatos anuais para uma população de um pouco mais de 7 milhões de habitantes. Então, é a Faculdade de Ciências Econômicas, é a maior faculdade que tem no país, e neste momento tem uma matriz e 8 filiais distribuídas na região oriental do país. Atualmente, no país, nós temos 8 universidades públicas e 46 privadas. E em termos de institutos de ensino superior, que recebem o título de técnico superior, não é o técnico licenciatura ou em administração, ou engenheiro em marketing. Nós temos 7 institutos superiores de pós-graduação públicos e 30 institutos superiores privados. É muito pouco. O ensino é uma das necessidades não atendidas ainda plenamente no nosso país. De todas essas universidades públicas e privadas, nós temos 1.573 carreiras universitárias habilitadas e reconhecidas pelo Ministério da Educação. Apenas dessas 1.573 cursos, digamos assim, 14 têm o credenciamento da ANAS, que é a Agência Nacional de Avaliação e Credenciamento da Educação Superior. É muito pouco. De 1.573, não chegamos nem a 1%, para não dizer nem 10%. E de todos esses cursos, esta aqui é uma página do site da ANAS, somente programas de pós-graduação, somente 3 de uma faculdade de medicina, que é de pediatria, estão acreditadas ou credenciadas pela ANAS. E o restante nada. Dessas 1.573 cursos, a maioria tem a sua especialidade e não estão habilitados. Então, é uma grande deficiência, ou a maior deficiência que atualmente temos no Paraguai, que é o credenciamento desses cursos. O segundo vídeo, por favor. Hoje temos uma oportunidade única e irrepetível para ser mais produtivos e viver melhor. Aqui está o nosso combustível, nosso futuro. Mas qual é a nossa realidade? Cada vez que nasce um bebê na pobreza, enfrenta um futuro com poucas oportunidades. É muito provável que seja desnutrido, que em sua vida não receba formação ou não possa aproveitá-la, que no futuro a sua única possibilidade de trabalho seja informal. E se for mulher, que a lei então é também uma gravidez durante a adolescência, que piore a sua condição e que os seus filhos repitam a história. Isso te parece uma realidade alarmante? Essa é a realidade que enfrenta quase a metade dos bebês que nascem atualmente no Paraguai.
Se não agirmos agora, perderemos esta oportunidade única dos próximos 40 anos mais produtivos do nosso país. Porque logo teremos cada vez menos população em idade de trabalhar e terá mais pessoas e haverá mais pessoas a serem mantidas. Então, hoje estamos com tempo. É o nosso momento para agir e mudar as coisas. Cada pessoa tem um imenso potencial. Se investirmos mais em nutrição, saúde, educação, proteção, emprego, nossa vida será melhor. Paraguai cresce. E o futuro está hoje nas nossas mãos. Bom, nós estamos passando por uma situação única, como vocês viram nesse vídeo, que é a capacidade de renovação da população que tem o país. Essa renovação só pode ocorrer sob uma boa nutrição infantil para que as crianças possam aprender. Porque com desnutrição não se pode aprender. Infelizmente, todo esse crescimento econômico que teve o Paraguai nos últimos anos não se refletiu ainda na população. Nós temos uma população muito carente, esse investimento público não está chegando ainda na parte mais necessitada da população, que são os pobres, que não estão recebendo o alimento que merecem, as escolas não recebem as merendas escolares e muito menos estão recebendo materiais para poder estudar. A assistência permanência de crianças e jovens, crianças que têm uma relação direta com o nível educacional, os pais, o recurso da família. O sistema educacional reproduz a inequidade, injustiça, direito social muito grande no meu país. De cada 100 crianças, apenas a metade completa os seus estudos da obrigatória educação escolar básica. E essa falta de permanência nas escolas e nos colégios contribui para que também haja muito poucos que tenham acesso à universidade. Dessas 8 universidades públicas que nós temos, todas têm um sistema de assistência social na qual as pessoas de baixos recursos podem ter acesso e são isentas de matrícula e direito de exames e até recebem uma assistência integral em saúde e alimentação. Aquelas pessoas que são declaradas insolventes, que não podem pagar seus estudos, a universidade oferece um prato de comida por dia e também outras universidades privadas também fazem. E outras têm até bolsas, mas não são integrais, porque não incluem saúde e alimentação. E nesse momento, nas universidades públicas, eu vou falar muito mais delas aqui, porque a minha alma mater também, a universidade pública, está construindo alojamentos para os alunos que vêm do interior do país, para que permaneçam no local bom, acessível, a universidade. Então, vão construir o prédio da Universidade Nacional de Assunção, que tem 40 hectares, e lá eles estão construindo prédios de alojamentos para alunos do interior do país. Quanto à qualidade da educação, 70% das crianças têm um desempenho entre aceitável e regular. Não chegam a bom nem muito bom, segundo os estudos de sistema de avaliação do sistema educacional, a Comissão Econômica para a América Latina, a CEPAL, estima que no Paraguai precisamos de pelo menos 12 anos de escolarização para diminuir as probabilidades de viver na pobreza. Essa situação, nesse momento, está em torno dos 8 anos de educação contínua, que é o que os habitantes têm em média. O íntimo vínculo entre a situação de pobreza e a pequena chance de acelerar a educação coloca o problema num desafio muito grande e complexo. E realmente
grande, mais do que complexo, eu diria, porque as comissões que precisam regulamentar a educação no Paraguai são as comissões do Parlamento de Educação e Ensino, da Câmara de Deputados e da Câmara de Senadores, e, lamentavelmente, eles não dão a importância que a educação merece, porque não há nada mais dócil que um povo que não tem conhecimento. Ninguém pode reclamar os seus direitos se não tem conhecimento. Então, isso é conveniente para muitos governantes neste momento. Assim, não pode reclamar. Ter consciência da situação no Paraguai, as horas de aula, aumentar a educação com as horas de aula, não contam com salas confortáveis, sistema de apoio multimídia praticamente inexistente, não tem computadores nem retroprojetores na educação básica. Na universitária, sim, temos. Por outro lado, somente 14 mil crianças são alimentadas nas escolas pelos fundos que vêm do Ministério de Educação, e as crianças que frequentam essa educação são 30 mil. Sem uma boa alimentação, também não tem muito interesse em continuar estudando. Eles têm dificuldade para continuar estudando, o que traz uma grande evasão desses alunos das instituições educacionais. Estamos no mês de setembro e em agosto ainda muitas escolas e colégios públicos não haviam recebido a mochila escolar. Eu não sei como vocês chamam aqui o conjunto de materiais para educação, cadernos, canetas, lápis, os livros de texto. Para o mês de agosto ainda havia 2.000 crianças que não tinham recebido esse kit que é doado pelo governo para a educação. Como todo ensino que não é controlado por um órgão superior, que é a instituição que certifica as carreiras de graduação e pós-graduação, há muitas falhas na educação. Temos muitas universidades que chamamos de universidades de garagem. São universidades que são reconhecidas somente pela lei que outorga a licença, e passam a oferecer carreiras, até uma que chamou muito a nossa atenção esse ano, que dizia licenciatura em amor ao próximo. Não tenho a menor ideia de que possa ser isso. Sim, nem mais do currículo, muito menos do currículo, que estará muita gente interessada em saber se não era algo para se inscrever e talvez obter um parceiro, uma parceira, talvez, não sabemos. Bem, realmente chamou muita atenção e saiu nos jornais. Esta situação irregular também é muito propícia para a existência de universidades que ofereçam carreira para os estudantes. Os estudantes cursam esses cursos e depois veem que o seu título não é válido. Perderam 6 anos da sua vida numa carreira que não estava legalmente reconhecida. E essa é uma falha da Agência Nacional de Avaliação Superior. Não é um fracasso do sistema em si, mas do controle que é preciso fazer das universidades. Isso tira muita credibilidade do ensino. Dessas 1.573 carreiras aprovadas no país, aproximadamente 20% são carreiras de administração. Todas as universidades oferecem diferentes carreiras de administração. Temos administração agrária, de farmácias, hospitalar, administração hoteleira, de turismo, e assim uma infinidade de carreiras de administração, quase todas regidas pelo mesmo currículo no início e depois vão se especializando segundo o que oferecem.
Um fato de destaque que aconteceu esse ano foi a criação da Bolsa Carlos Antônio Lopes. Carlos Antônio Lopes, o pai do Marechal Lopes, foi o primeiro presidente constitucional do país. Desde a independência do Paraguai, desde 1811 até 1830, tivemos uma ditadura perpétua nas mãos de José Gaspar Rodrigues de França, uma pessoa muito autoritária, muito ruim, muito má. Já tem pouco tempo, mas pôde implementar os cursos superiores no país. Quando o Dr. José Gaspar Rodrigues de França morre, deixa um país imensamente rico, mas conta a história que os lingotes de ouro já não cabiam nas abóbadas, nos cofres do Banco Central, então ficavam nos corredores do banco. Ele era muito rígido com os castigos, com as punições, então o roubo era punido com a morte. E se uma pessoa era pega em flagrante, roubando, tinha suas duas mãos cortadas no momento até esperar a sua execução. Era muito cruel com os castigos, mas também assim as pessoas tinham a cultura de não roubar. Foi a época em que não houve problemas no no setor agropecuário, já que cada cidadão era proprietário de uma parcela de terra e podia cultivar para si mesmo e para a venda. Dom Carlos Antônio Lopes assume o país e envia o primeiro contingente de paraguaios à Europa, o Francisco Solano Lopes, para que tenham acesso à educação superior, já que não tínhamos no país. Com essa educação superior, eles, ao se formarem na Europa, voltam com os primeiros livros e dicionários para replicar essa educação no país. Essa bolsa, Dom Carlos Antônio Lopes, dá 1.500 bolsas com um programa com um fundo de 70 milhões de dólares para a aprendizagem de profissionais universitários no exterior para bolsas de master e doutorado, mestrado e doutorado. Dessas 1.500 bolsas que foram oferecidas no mercado, somente 1.000 bolsas foram preenchidas, ou seja, há 500 bolsas que ficaram vagas este ano porque não havia pessoas qualificadas para se candidatarem a receber essas bolsas. É lamentável perder essas bolsas, essas oportunidades para estudos no exterior. Aqui o programa todo de bolsas. Aqueles que estão envolvidos nesse sistema de bolsas, se tentou fazer algo com a maior transparência possível, está o Ministério da Educação envolvido, o Ministério Nacional de Ciências, a Secretaria Técnica de Planejamento, e é financiado pelo Fundo da Excelência para Educação e Pesquisa e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Não temos que ter ilusões. Ninguém pode dar o que não tem. Com um critério realista e fora do fanatismo político, cabe afirmar que os parlamentares não têm líderes com capacidade, vocação e autonomia necessária para essa enorme tarefa de reformar o sistema educacional do Paraguai. Talvez seja importante destacar a sua importância e começar o processo, mas sem dúvida teremos que esperar uma nova geração de governantes e políticos para que a médio e longo prazo possam realmente reformar o nosso modesto sistema educacional. Muito obrigado, agradeço muito a possibilidade de estar aqui no Congresso Mundial de Educação e o EMBRA. Estou à disposição de vocês para esclarecer qualquer dúvida que possam ter. Obrigado. Muito obrigado. Agradecendo ao professor Fulvio Silauro, vice-presidente do Colégio de Administradores do Paraguai, por sua palestra. E, de imediato, já gostaria de passar para o segundo momento. Vamos continuar, então, hablando em língua espanhola. E quero convidar, então, nossa querida Ana Moreno Araújo, presidente da OLA,
para, então, fazer sua exposição. Muitas graças. Tenham todos muito buenos dias. Bom dia a todos. Realmente, quando eu estava ouvindo meu colega Fulvio Celauro falar do Paraguai, eu pensava, bem, o que posso dizer de El Salvador? Não temos produção, temos o segundo lugar em violência, ocupamos o primeiro lugar, talvez, em exportação de capital humano para os Estados Unidos, somos o único país que perdeu por 10-1 num campeonato mundial, talvez, mas realmente é um país que vem depois de uma guerra civil de 13 anos, onde morreram milhares de salvadorenhos. Somos um país que pouco a pouco vai avançando, passamos de governo de direita para um de esquerda e continuamos trabalhando, porque somos pessoas que temos o compromisso de levar adiante o nosso país. Então, isso é El Salvador. Realmente não temos muita exportação, somos o país menor, 19.500 quilômetros quadrados, de 21 mil perdemos há uns 5 anos os bolsões para Honduras, ficamos mal, temos a maior densidade, somos 6.500 habitantes nesse pedacinho de terra, e temos 1 milhão no departamento 15º, que está nos Estados Unidos. Então, portanto, acho que como salvadorenha, fico muito orgulhosa de estar falando com vocês e de fazer a minha apresentação. Minha apresentação vai passar por 3 fases. Primeiro, por que sou administrador de empresas? Segundo, o que temos em El Salvador? E terceiro, os desafios que temos para os administradores da América Central e através da Organização Latino-Americana de Administração. Quero dizer a vocês que há 27 anos escolhi a carreira de administração de empresas e devo confessar 2 coisas. A primeira é que não a escolhi por convicção, mas pela conjuntura. Na minha família, todos são médicos ou enfermeiros. E eu fiz bacharelado em saúde, mas quando cheguei aos hospitais não gostei e resolvi sair daquela tradição da enfermagem e, principalmente quando cheguei à universidade, eu não sabia o que era administração de empresas, mas me convenceram que estudasse pelo paradigma que diz que o administrador faz o trabalho através de outros, e eu já estou há 27 anos procurando os outros, porque eu tive que trabalhar. O segundo motivo é que, independentemente da minha escolha, porque escolhi, é a carreira que talvez mais satisfações me deu na vida. É uma carreira muito apaixonante, principalmente porque cumpre o papel de servir a uma sociedade. Acho que nenhuma carreira que eu tivesse escolhido teria me feito tão feliz como me fez a administração de empresas. Não foi em vão que grandes autores e contemporâneos discutem se administrar é uma arte, uma ciência e uma técnica. Eu concluo que todos eles estão certos, pois é uma mistura das 3. Ou, por acaso, não é uma arte tomar decisões intuitivas ou por lógica simples, e ainda mais num meio incerto, ou por acaso não nos valemos, nós administradores, das ciências exatas como a matemática ou estatística, ou por acaso não usamos técnicas ou ferramentas como círculos de qualidade, administração por objetivos, reengenharia, benchmarking, outsourcing ou empowerment. Digamos que na administração, eu realmente encontrei um pouco de todas as carreiras e até a possibilidade de servir ao desenvolvimento social e econômico do país, e por que não até de servir o próximo. Vejamos por quê. O administrador é uma espécie de engenheiro. Quando planeja e constrói para alcançar o desenvolvimento e as metas de uma empresa. É um arquiteto que projeta estratégias para consolidar o crescimento das empresas. É como um médico, pois diagnostica e opera nos problemas das empresas, procurando que essa esteja sadia e funcionando normalmente como um agente vivo. O administrador deve ser um psicólogo
entendendo e tratando e persuadindo os clientes, fornecedores e empregados para os objetivos desejados. É filósofo, já que tem que alcançar os objetivos das empresas sem perder de vista o futuro da organização e ter o poder de mudar o pensamento mais pela vontade coletiva do que pela imposição individual, observando pautas de conduta moral. Em parte, advogado, já que não pode permitir legalidade nem lutar com a ordem, nem no interior da empresa, nem com as leis primárias. Agora, nós, administradores, devemos saber informática devido ao desenvolvimento vertiginoso atual que faz com que as empresas dependam dela nos diferentes processos operacionais das mesmas. Com essa analogia, não quero fazer ver a administração como a super carreira ou a super profissão de nenhuma maneira. Só quero mostrar a importância para uma sociedade que tem um administrador de empresas e quero fazer ver que precisa ser uma pessoa generalista, mas também precisa ter algum tipo de especialidades. Principalmente, se unir a pessoas que são líderes também, para poder fazer um verdadeiro trabalho em equipe. Vou explicar a vocês como é a educação superior em El Salvador. Existe uma universidade estatal, assim como na América Central. Sempre há uma única, exceto na Costa Rica, que tem duas estatais. A Universidade Nacional de El Salvador está cumprindo, em 2015, 174 anos, mas foi até 1946 que, por pedido da Corporação de Contadores, solicitaram estudos de economia e finanças, começando com essa carreira que nasceu em 1946. No entanto, o Conselho Superior aprovou a administração de empresas até 1959. E essa carreira acontece com a mesma base que a carreira de economia e administração, separando-se até 1962. No entanto, os estudantes cursavam disciplinas comuns até o segundo ano e no terceiro ano decidiam qual carreira seguir, se economia ou administração de empresas. E foi assim que em 1965, devido ao surgimento da primeira universidade privada, é feita uma lei muito tímida e começa-se a oferecer a carreira de administração de empresas como administração de empresas propriamente dita. Nos anos 77 a 79, surgem 3 universidades privadas. Logo, nos anos 80, surgem 29, nos anos 90, surgem mais 7, dando origem a 40 universidades. Até o momento, somente temos 24 universidades privadas e a estatal em todo o território salvadorenho. Temos, assim como falava o colega Celauro, tínhamos universidades de garagem até o ano de 1985, quando surge a Lei de Educação Superior, que é aplicada mais às universidades privadas, que é o único, Salvador é o único país que são privadas sem ser privadas, porque são corporações de utilidade pública, não tem dono. A partir de 95, os que eram donos da universidade passaram para o Estado, o seu bem. Não há renda, o que há excedentes que devem ser investidas na própria universidade. A lei é muito estrita e o Ministério da Educação realmente fiscaliza as universidades usando 3 sistemas. Um é uma avaliação a cada 3 anos, a autoavaliação que é a cada 3 e a certificação que é voluntária. Todas essas 29 universidades, as 24 universidades que estão em El Salvador, todas elas oferecem a carreira de administração de empresas. É uma carreira que atualmente
forma uma média de 1.200 novos profissionais por ano, e até dezembro de 2013 a matrícula dessa carreira era de 15.016 estudantes, a maioria deles mulheres, porque o país, demograficamente, temos mais mulheres do que homens. O que eu acabo de dizer diz que a competência dos administradores é bem forte, por isso a concorrência é muito forte, por isso a formação deve ser muito forte para que os conhecimentos e atitudes sirvam para que possam entrar no mercado de trabalho. Com essa finalidade, é preciso ter conhecimento dos novos cenários empresariais para que na formação dos membros das empresas e da sociedade sejam desenvolvidas as competências de inovação e aprendizagem contínua, formando capital humano para desenvolver a competitividade. Nós estamos trabalhando em todas as universidades para que a atitude do estudante continue a se preparar e que tenha o hábito da aprendizagem contínua. Uma pesquisa realizada sobre o perfil que deve ter a administração de empresas indicou que é preciso, devido às mudanças, considerar as tendências atuais. Primeiro, a globalização da informação e dos mercados. Segundo, a transformação social no comportamento familiar e econômico do consumidor. Terceiro, desenvolvimento vertiginoso da informática, biotecnologia, engenharia genética, realidade virtual e clonagens. 4, abertura de fronteiras, tratados de livre comércio. 5, proliferação de alianças, fusões e novas instituições econômicas. 6, concorrência com base nos preços e massificação de produtos. E 8, oferta de bens e serviços para mercados físicos virtuais. A pergunta, então, é: o que devemos fazer como administradores de empresas diante dessas mudanças e outros? Que devem fazer as instituições de educação superior para formar administradores competitivos? Por formar parte de uma instituição de educação superior no meu país e ser responsável direta da atualização dos planos de estudo, levamos em consideração, e isso como sindicato de administradores, levamos a todas as universidades do país, dizemos que é preciso acompanhar as decisões empresariais, adaptando-se à nova ordem mundial, econômica, social e humana. Que a diferença empresarial será baseada no uso da informação, qualidade do serviço ao cliente, valor agregado, motivação do pessoal e capacidade de chegar ao sucesso em equipe. Devemos abandonar os limites que impedem olhar para os lados e ter uma visão de futuro. Em síntese, evoluir com a mudança, trazer o futuro para o presente. Como OLA, em 2010, se organizou o livro digital de administração de empresas, e ali está a pesquisa que foi feita sobre o perfil da administração de empresas latino-americana. Essa mostra as mudanças que eram necessárias para a profissão naquele momento. Além disso, no 8º Congresso da América Central e do Caribe de 2012, teve como tema central o novo perfil do administrador na América Latina e no Caribe, e se fez uma compilação disso para dar uma contribuição para o aperfeiçoamento, superação e desenvolvimento profissional dos formados em administração. A administração, nós podemos ver aí nessa compilação, podemos ver da ótica de Alvin Toffler no livro A Terceira Onda. Eu não vou falar da primeira nem da segunda, mas que unicamente eu vou me referir à terceira onda, onde ele nos oferece o período de transição do século XX para o século XXI, e aqui ocorrem duas características: a sincronia entre os processos, ou seja, as expectativas de mudança da sociedade frente à falta de resposta dos Estados para satisfazer essas expectativas, e a outra característica identificada é a desproporção, que se manifesta, por um lado, com setores sociais que se ativam e propiciam a mudança, e, por outra, proporção de inércia
presunção, egoísmo e resistência a mudanças. Não podemos deixar de mencionar que hoje já se fala de uma quarta onda que iniciou com os avanços observados na biotecnologia e na nanotecnologia, nas montadores moleculares. E todos esses cenários fazem com que nós repensemos sobre a estabilidade de um administrador no século XXI. Não importa se as funções gerenciais continuam sendo as mesmas, o administrador não pode seguir desenvolvendo de maneira igual, mas na OLA, através do seu novo perfil, que foi elaborado, se exortou as instituições de educação superior a retomarem esse perfil para a estruturação dos seus desenhos curriculares e também se recomendou que tomem em consideração alguns conceitos, como, por exemplo, o conceito que surgiu da administração e que textualmente diz: a administração é o manejo inteligente dos recursos de uma organização para inovar valor e conseguir uma vantagem competitiva sustentável com amplo compromisso social e amplo preservação do meio ambiente. Por conseguinte, o administrador fará uma arte da planejamento, organização e avaliação, criando relações dinâmicas entre os indivíduos e o seu entorno, eliminando barreiras de atitude e comportamentos para aplicar decisões no momento incerto e em mudanças. Quais são, então, os desafios que nós temos? Esse panorama desafio da sociedade moderna em mudanças nos destinos e forma de vida, forma de negociação, etc., nos demonstra que devemos ir mais além dos conceitos de reengenharia, qualidade total, benchmarking e outros, pois o homem mudou e no futuro mudará mais ainda, seja como cidadão, cliente ou consumidor. Nós, no país, dizemos que já não formamos profissionais, mas sim cidadãos comprometidos com o que é a nossa nação. E é aí onde nasce um novo administrador de empresas. O novo administrador deve ter a capacidade de motivar a sua empresa e levar as pessoas a uma transformação e a uma mudança de critério. O novo administrador deve evoluir do conceito de eficácia para eficiência, de otimização para valorização, de rentabilidade para satisfação dos indivíduos. Está muito claro que o mundo está envolvido em turbulências que gera caos e incerteza. E esse é o ambiente onde nós vamos administrar, mas será um desafio para levar a uma formação integral que permita desenvolver competências nos diferentes setores sem que leve em conta o tamanho das organizações. Nós temos que deixar a visão de curto prazo e pensar em agir com visão de futuro. O desafio é ser administradores, empreendedores e estrategistas e não reativos. Porém, é necessário que os currículos universitários se baseiem em competências para formar os administradores do presente e do futuro cujo perfil tenha uma sólida formação humanista, científica e tecnológica. Que as instituições formadoras avaliem e acreditem a carreira e busquem a homologação de carreiras no nível latino-americano, garantindo a qualidade e excelência dos egressos. Daí a importância de eventos como este, que nos permitem compartilhar experiências, debater ideias e conceitos sobre as competências básicas que devem possuir os graduados em administração. É bom que os administradores de empresa trabalhemos em equipes. Lembremos, nos reunirmos em equipe é o princípio, manter-se em equipe é o progresso, mas trabalhar em equipe garante o sucesso. Hoje, mais do que nunca, não existe o paradigma do lutador solitário. É um verdadeiro desafio para os administradores já graduados estarem sempre atualizados e conhecedores das mudanças que ocorrem no entorno, já que, se não fizermos, estaremos em desvantagem no mercado de trabalho. Hoje, mais do que nunca, o desafio do administrador é romper a inércia, o conformismo, o negativismo, o orgulho próprio, a autossuficiência e a desconfiança. É necessário romper
a rotina e demos um passo adiante para buscar o engrandecimento da nossa profissão. Esse é um desafio de todos os latino-americanos e do Caribe. É de vital importância que tanto os graduados como o estudo da administração trabalhamos buscando conseguir a aquisição das seguintes capacidades: gestão de novas tecnologias, capacidade de interpretação de análise, de síntese, habilidades pessoais e capacidade criativa, entre outros. Entretanto, essas 5 são consideradas imprescindíveis. Dentro das atitudes, é necessário que o administrador de empresas adquira o compromisso, e eu creio que estar comprometido nos faz melhor cada dia, e a motivação pela realização e a constância. Além disso, elas podem ser mais fortalecidas se nós tivermos disposição para mudança, aprendizagem contínua, disciplina, sensibilidade social, calor humano, entre outros, assim como os valores, a ética, a honestidade, humildade, responsabilidade, equidade, respeito, mas, sobretudo, tolerância. Não quero deixar de mencionar que os conhecimentos que recebe o administrador devem ser significativos, pertinentes e atualizados, e devem focar nas áreas nas quais buscamos. O Colégio Nacional de Graduados em Administradores de Empresa, num estudo realizado recentemente sobre análise da profissão do graduado em administração, estabeleceu as seguintes habilidades nestas áreas prioritárias: na administração estratégica, na administração do marketing, na administração de recursos humanos, administração de finanças. E eu gostaria de salientar mais a administração de recursos humanos. Os administradores, de fato, não trabalhamos com máquinas, mas sim com pessoas. Portanto, devemos nos interessar muito pelo desenvolvimento das habilidades diretivas para seguir adiante com a nossa profissão. Nós, como país, em El Salvador, digo também que nós somos o único país que não temos colegiação. Todos os países da América Central possuem colégios obrigatórios, onde as pessoas têm que se sindicalizar para poder exercer. El Salvador é o único país onde todos que quiserem chegar lá podem trabalhar sem problema nenhum. E muitas pessoas trabalham em administração e surgem problemas, e aí nós temos administração fraudulenta, mas não são os administradores que cometem. Está se trabalhando muito já há 20 anos para ver que aprovem o colégio, e hoje os deputados da Assembleia Legislativa, muitos deles não têm nenhuma profissão, e eles acabam não aprovando esse projeto. Uma outra área é a administração de negócios e a administração da tecnologia. Embora seja certo que há muito mais áreas nas quais nós podemos nos desenvolver, estas consideram as áreas-chave de resultado, e por isso eu quis compartilhar com vocês. Como nós vemos, os desafios da nossa profissão são muitos, e todos requerem que o administrador seja um líder, mas um líder inovador e com carisma, e que também respeite e engrandeça a sua profissão, não apenas através de um comportamento ético exemplar, mas também através do desenvolvimento das atividades especializadas e exclusivas que demanda a atual sociedade. E também o graduado em administração de empresas deve ser leal. Em primeiro lugar, para si próprio, para sua formação profissional e ética, ele deve ser leal a quem ocupa os seus serviços e, finalmente, deve ser leal com a sua associação profissional, que saiba diferenciar entre a vitória e o fracasso, e que receba a capacidade de separar o importante do urgente e tratar com verdadeira valentia os verdadeiros problemas. Em conclusão, eu digo que a reflexão e mensagem para os administradores de empresas
hoje de manhã é que nós nos perguntemos: podemos ser líderes inovadores, carismáticos nas nossas organizações e na nossa sociedade e trabalhar com os desafios da nossa profissão? A resposta é sim. E a forma de fazê-lo é também um desafio. Ter a vontade, convicção de fazê-lo e não esperar que outro venha mudar o que nós mesmos não fomos capazes de fazer. O sucesso depende de nós. Trabalhemos por ele. Se não, lembramos a palavra de Lendo Alquenda de Pexi, quando disse que o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Finalizo com as palavras de Emes Dabor. A melhor maneira de prever o futuro é inventá-lo. E nós, administradores, somos capazes disso e de muito mais. Muito obrigado. Muchas gracias, professora Ana Moreno Araújo, por sua charla. Estamos agradecidos, então, pela sua participação conosco. E queremos já de imediato, nos próximos 30 minutos, ouvir o nosso terceiro participante, professor Mauro Crois. Muito obrigado. Bom dia. Depois dessas duas aulas, eu fiquei pensando o que eu vou falar. Eu fiz um monte de colas aí, eu acho que vai dar para conversar um pouco sobre o Brasil e sobre a educação superior em administração do Brasil. Mas eu devo inicialmente me reportar a algumas saudações muito importantes e protocolares neste momento. A primeira é agradecer ao Conselho Regional de Administração do Estado do Rio Grande do Sul, em nome do seu presidente, administrador Walter Lemos, em nome do qual eu saúdo todos os seus conselheiros e suas conselheiras e todos os seus colaboradores, pelo convite a mim formulado de poder estar aqui neste momento, nessa manhã de sexta-feira, para poder conversar com vocês, meus colegas administradores. Certamente muitos poderiam estar aqui no meu lugar e desejariam estar aqui, e eu fui agraciado com este convite, então isso, de fato, me deixa muito feliz, muito orgulhoso neste momento. Agradecer e saudar meu querido presidente do Conselho Federal de Administração, Sebastião Melo, que está aqui à frente, com meu colega vice-presidente do Conselho Federal de Administração, Sérgio Lobo, pessoas com quem eu tenho convivido neste ano, nessa minha vida lá no Conselho Federal de Administração, os meus colegas conselheiros federais que aqui estão presentes, em especial ao meu colega Rui Barates, que além de ser gremista, também como eu, contrariando o corintiano presidente Sebastião Melo, mas Rui Barates, muito obrigado por poder estar compartilhando com você este momento. Os demais colegas, conselheiros federais, diretores, presidentes de conselhos regionais de administração, meus colegas da mesa, que foram extremamente importantes, e a vocês, que são, neste momento, acho que o centro de atenções. E vou dizer uma coisa para você. Disseram para mim, Mauro, você não vai ter ninguém na sexta-feira de manhã. Essa hora, não vai ter ninguém, vai estar plenário vazio. E, pelo contrário, está lotado. Muito obrigado por vocês estarem aqui, prestigiando esse momento de conversa entre nós. Tá? Levante a mão quem aqui é professor de curso de administração, por favor. Muito bem. Quem aqui é estudante?
Meio a meio, hein? Bom, eu sou os dois, eu sou estudante e professor. Se eu deixar de ser estudante, eu estou morto, né? Então eu tenho que ser um eterno estudante. Eu tenho sido um eterno aprendiz. Isso me permite, quem sabe, estar aqui com vocês. Nós completamos 50 anos da profissão. Esse é um ano muito marcante para nós. Somos uma profissão jovem, mas é uma profissão que tem marcado a história brasileira. E eu tenho certeza que os 50 anos da profissão vai ser um novo marco para nós nos marcarmos mais forte perante a sociedade brasileira. Eu tenho visto cada vez mais administradores e administradoras em todos os setores da atividade econômica e social do Brasil. Eu tenho visto e lido revistas e entrevistas e cada vez eu vejo mais administrador, administradora. Nós estamos sim evoluindo, nós estamos sim crescendo. Nós somos uma profissão importante. É só uma pena, e isso me dói, de que muitas vezes nossa autoestima não é a que deveria ser. Nós deveríamos ser mais orgulhosos da nossa profissão. E muitas vezes nós não somos. Começando pela academia, onde eu ainda vejo milhares de estudantes saindo dos cursos de administração, depois de 4, 5 anos, sem conhecerem verdadeiramente a sua profissão. Isso para mim é uma verdadeira tragédia de vida. Alguém estudar 4, 5 anos e não ter uma profissão é certamente uma verdadeira tragédia de vida. Nós não podemos mais permitir isso nos 50 anos. Não é possível que a gente ensine os nossos estudantes com tantas coisas e não possa mostrar para eles que eles devem ter uma profissão após a conclusão do curso de administração. Se olharmos, não é, presidente, temos aí na média nacional 10% dos bacharéis que se registram, e a maior parte é porque durante a caminhada acadêmica não foi devidamente orientada para a profissão. Muitos até nem sabem que ela existe. Estudos e pesquisas recentes mostram isso. Então nós, meus queridos professores, colegas, nós estamos falhando. Nós temos que ter no nosso DNA a profissão. É impossível dissociar a academia da profissão. A academia é o grande nascedouro de qualquer profissão, e a nossa não é diferente. Então nós temos que repensar a nossa forma de como nós preparamos os nossos alunos para o mundo profissional. Não é possível alguém estudar 4, 5 anos e não ter, após este período, uma profissão. Se isso acontece, é porque nós falhamos. Eu preparei alguns slides para orientar o tema que foi proposto pelo evento, que é a contextualização do ensino da administração. Nós já tivemos uma visão importante do Paraguai, tivemos uma outra visão importante da América Central. Vamos dar uma olhada agora no Brasil, então, e eu vou fazer duas abordagens, uma mais regulatória e outra mais acadêmica e pedagógica.
Na abordagem regulatória, eu queria mostrar um pouquinho, porque isso ainda me inquieta muito aqui no Brasil. Parece que as IES, elas vivem muitas vezes isoladas no seu mundo. Parece que elas existem e esquecem que eles têm um monte de stakeholders. Mas parece que elas reinam sozinhas, nós reinamos sozinhos. Parece que todo mundo depende da gente. A gente tem uma soberba acadêmica que me incomoda muito. E nós temos que mudar isso. O mundo mudou, as relações mudaram. Que sabe, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, a academia era intocável. Ninguém poderia imaginar que um dia a academia e os professores pudessem ser tocáveis. E hoje nós somos tocáveis. Nós somos socialmente tocáveis, nós estamos socialmente expostos. Nós somos avaliados o tempo todo. Nós não podemos mais ficar incólumes aos stakeholders. E o primeiro stakeholder é o Estado. Se nós existimos, é porque o Estado nos chancelou a existência. Então nós temos que prestar atenção ao que o Estado exige. Mas do outro lado nós temos a sociedade, que é um stakeholder extremamente importante. Mesmo que o Estado nos autorize a funcionar e nos avalia, mas os nossos egressos não vão trabalhar no INEP, no MEC, no CNE, eles vão trabalhar na sociedade. Na sociedade nós temos o mercado, as organizações e temos a nossa profissão. E nós temos que refletir sobre isso. Quando eu falo em contextualizar o ensino da administração, eu não posso contextualizar o ensino da administração, obviamente, sem falar dos stakeholders. E aí eu acho que nós temos que conversar mais, interagir mais. Parece que nós não interagimos o suficiente. E isso não está sendo legal. Os resultados mostram isso. Nós precisamos conversar mais, interagir mais, nos entender melhor enquanto instituições de educação superior. Nós não somos o fim em nós mesmos, nós estamos a serviço de algo maior, que é, de fato, a sociedade. O que é a educação? A educação não é uma mercadoria. A educação é um bem público, está na Constituição. É por isso que o Estado a regula. Ele é um bem público. Todavia, os serviços educacionais que levam a educação, que é um bem público, para a sociedade, é uma mercadoria. É diferente. A educação é um bem público, mas os serviços educacionais que levam a educação para a sociedade é uma mercadoria. No Brasil, onde mais de 80% dos serviços educacionais que levam esse bem público à sociedade está no sistema particular, diferentemente do resto do mundo, mais de 80%, nós temos que ter muito claro essa relação. Isso está muito claro, obviamente, em todos os ordenamentos jurídicos, legais, como Código Civil, Constituição, Código do Consumidor, etc. E aí eu vou fazer o terceiro raciocínio. Como é que começa essa nossa história com a sociedade e com o Estado? O que a gente é obrigado a fazer todos os semestres ou anos, por força de lei? Nós, enquanto instituições, fizemos o quê? Mostramos para a sociedade os nossos produtos educacionais que trazem no seu bojo um bem público, que é a educação. Nós somos obrigados a mostrar para a sociedade os nossos produtos educacionais. No nosso caso aqui, os serviços educacionais
que leva o bem público, a administração à sociedade. E o que nós temos que fazer? E o que nós fizemos? Nós mostramos o objetivo do curso e o perfil profissional do egresso. Não é assim que a gente faz? É assim, não? Aí a sociedade nos contempla e pensa assim, então quer dizer que daqui a 4, 5 anos eu vou ser esse profissional? Nós, enquanto instituições, estamos dizendo isso. Quando mostramos o objetivo do curso, o perfil do egresso, nós estamos dizendo para a sociedade, daqui a 4, 5 anos, você vai ser exatamente assim como profissional em administração. Aí o que faz a sociedade? Ela contempla, acredita e nos contrata. Não é assim? Depois disso, o que a gente faz? Aí nós contratamos a força de trabalho, professores, coordenadores, colaboradores, para fazer o quê? Para levar esse bem público para a sociedade da forma como nós o oferecemos. É assim que funciona. Nós selamos um contrato, seja no sistema particular ou no público. No particular existe um contrato de prestação de serviços. No público existe um pacto moral. Porque é dinheiro público usado para educar e formar profissionais de administração. É mais sério ainda. Seria só isso? Não. Se fosse isso, estaria ótimo. Aqui tem um stakeholder envolvido. Mas eu falei no começo que eu tenho um outro stakeholder. E esse stakeholder muitas vezes atrapalha mais do que ajuda, mas o Estado está nos vigiando. E o que faz o Estado? O Estado faz 3 coisas. Ele avalia, e ao avaliar ele impacta nós e toda essa relação pré-estabelecida. Não é isso? Alguém acha que não está sendo avaliado? Nós todos estamos sendo avaliados o tempo todo. O Estado regula. E ao regular, ele também impacta toda essa relação no Brasil. O Estado também supervisiona. E ao supervisionar, ele impacta toda essa relação. Então, a entrega que nós nos comprometemos no começo com a sociedade se torna mais complexa. Dentro desse contexto, nós, profissionais da educação, temos que entender nessa contextualização que nós estamos a serviço não de nós, nós estamos a serviço da sociedade, do Estado, da profissão. Nós não somos o fim, nós somos o meio. O fim é o nosso egresso, o nosso profissional. Esse é o fim, nós somos o meio. E muitas vezes nós achamos que somos o fim. E aí os resultados não têm sido muito satisfatórios. Se nós olharmos hoje alguns indicadores, nós temos o ENAD. Este ano é o ENAD da administração. Eu ando pelo Brasil no nosso ciclo de palestras, que é um dos programas da Câmara de Formação Profissional do Conselho Federal de Administração. Temos outros, temos a certificação profissional, nós temos um programa de capacitação de multiplicadores para micro e pequenas empresas. Nós estamos com a 6ª edição da Pesquisa Nacional Perfil, Habilidades, Competências do Profissional de Administração, que este ano já está levando em consideração os tecnólogos. Aliás, eu queria pedir a vocês que vocês se engajem nessa pesquisa,
Ela está em curso, a pesquisa quantitativa, e vocês precisam se engajar nela, responder o questionário, acessar o questionário eletronicamente e dizer o que vocês pensam. Essa pesquisa é nossa, nós estamos ouvindo vocês, do Brasil todo. É muito importante que vocês se engajem, que vocês divulguem, que vocês participem, envolvam todos os colegas de vocês. Nós temos então o ENADE. O ENADE, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, ele alimenta dois supostos monstrinhos. Um é o CPC, outro é o IGC. O CPC é oriundo do ENADE, vou mostrar daqui a pouco. E o IGC é resultado da média ponderada dos CPCs dos cursos da instituição. Um é do curso, o CPC, o outro é da instituição. É o Estado atuando sobre nós. Então, quando eu pergunto, vocês estão preocupados com o ENADE? Os colegas falam, sim, estamos preocupados. Vocês estão muito ou pouco preocupados? Eles respondem, estamos muito preocupados. E eu pergunto, e por que vocês estão muito preocupados? E aí ninguém sabe responder porque eles estão muito preocupados. Mas aí, conversando, a gente consegue tirar duas razões importantes do porquê dessa enorme preocupação. A primeira é que o ENADE expõe a gente. Expõe como? Perante a sociedade e perante o Estado. E a outra razão que se junta com a primeira é de que nós temos uma sensação de que nós não controlamos o ENADE, porque ele é do estudante. Novamente, nós mostramos nossa fragilidade, porque nós podemos ter pleno controle sobre o ENADE, desde que a gente faça o tema de casa. Agora, se nós nos preocuparmos com o ENADE, só no ano do ENADE, acontece o que está acontecendo aí. Esse tumulto todo, essa preocupação exagerada, isso tudo poderia ter sido evitado. Mas a gente não evita. Por que não evita? Porque a gente não inova. Nós somos avessos à inovação. Hoje o Estado, usando a avaliação, ele já impacta programas importantes, como o FIES e o ProUni, por exemplo. Vocês sabem que nós temos uma quantidade enorme de estudantes hoje que têm acesso à educação superior em função desses programas oficiais. E eles sofrem influência direta da avaliação do Estado sobre nós. Essa é a realidade. Esse é o Sistema Nacional da Avaliação da Educação Superior. O SINAES, ele está completando 11 anos em 2015. 11 anos já, criado por lei. O ENADE, na verdade, é um pedacinho dele, mas nós temos 3 pilares além dele, são 4. Nós temos a autoavaliação, que nós mesmos fizemos, e muitas vezes a gente acaba mentindo para nós mesmos, o que é lamentável, né, na autoavaliação. A gente quer agradar a gente, está tudo errado. Nós tínhamos que falar mais a verdade para nós mesmos. Eu fui 22 anos avaliador, e eu tenho algumas coisas que me marcam profundamente. Hoje eu não sou mais, acho que dei minha contribuição, mas 2 coisas me marcaram nesses 22 anos. A primeira, quando eu ia embora, os colaboradores falaram, puxa, professor Mauro, o senhor já está indo embora, que pena, estava tão bom quando o senhor estava aqui, se a nossa instituição fosse sempre assim, quando vocês vêm, ela seria ótima, porque era uma preparação, um teatro todo, e curiosamente fazem mais de 22 anos e continua sendo assim. Nós nos preparamos para receber o Estado. Que tragédia, né? Nós estamos mentindo, nós estamos nos enganando, não pode ser assim. E a outra coisa que a gente faz, e que eu aprendi, sabe que neurologicamente a gente tem algumas coisas, o olfato ele tem um impacto neurológico terrível. Então hoje, por exemplo, quando eu tenho um cheiro de tinta, sabe de que eu me lembro?
dos meus tempos de avaliação. Aliás, minha primeira avaliação, meu padrinho de avaliação é o professor vice-presidente do CFA, Sérgio Lobo. A primeira avaliação que eu fiz foi com ele, ele que me ensinou, está aqui. Bom, mas eu tenho uma relação neurológica com tinta. Você sabe por quê? Porque toda vez que eu fazia as avaliações, quando me levavam na empresa Júnior, ela cheirava tinta. Ela tinha sido preparada naquele momento, estava tudo bonito, porque eu exigia lá, tem empresa Júnior? Tem, estava lá, tudo bonito. Não tinha nada, não tinha um projeto, não tinha um aluno. Às vezes colocava uma menina, um menino lá dentro para nós receber. Isso me incomodava muito, esse faz de conta. Nós temos que parar de fazer de conta. Nós temos que ser mais efetivos. Nós temos que pensar que nós temos que entregar para a sociedade um profissional em administração competitivo. Um profissional em administração sintonizado com o mundo. Um egresso que tenha autonomia intelectual na administração. Que seja autônomo e não heterônomo. Isso quer dizer independente e não dependente. Esse é o nosso grande desafio. Mas parece que a gente só se preocupa com o ENAD e esquece todo o resto, e em especial esquece aquele compromisso que nós selamos no começo com a sociedade, quando falamos quem nós iríamos entregar depois de 4 anos, ou 5 anos. Nós esquecemos isso. E aí entregamos de qualquer jeito. Essa é a verdade. Só que nós estamos chegando num momento extremamente difícil. E aí a gente fica apavorado com o ENAD, mas na verdade, o ENAD é só 20%. Aquela prova chata, domingo, de tarde, é 20%. Indiretamente mais 35%, porque ajuda a compor o IDD. Mas a prova mesmo, que hoje gera aquele pavor enorme, é 20%. E o resto? O resto são outras coisas. Então, eu acho que está na hora da gente rever um pouco o nosso modus operandi. Vou mostrar alguns dados recentes que o Conselho Federal compilou a partir do último censo, que é de 2013, que é o último disponível. E tem algumas coisas impressionantes que eu quero compartilhar com vocês. Quem sabe vocês até já conhecem, mas nós temos hoje no Brasil quase o dobro de cursos superiores de tecnologia em gestão em relação aos bacharelados. Vocês sabiam disso? Nós temos quase o dobro de cursos superiores de tecnologia em gestão em relação a bacharelados. Olhem as curvas, caindo, subindo. Querem ver outro dado? Olhem este. Número de vagas. Nós temos 1.309.000 vagas existentes em cursos superiores de tecnologia em gestão no país, contra 684.000 de bacharelados. A realidade mudou. As pessoas continuam estudando administração, mas estão procurando outra modalidade. Querem ver outro dado? Matrículas. Nós temos hoje 823.000 estudantes de bacharelado no Brasil e 784.000 estudantes em cursos superiores de tecnologia em gestão. Isso quer dizer que hoje no Brasil 1.600.000 pessoas estudam administração. 1.600.000 pessoas. E tem mais um dado, que é extremamente importante. Administração é o primeiro e segundo curso do brasileiro.
Quem não estudou administração na graduação, a próxima carreira que ele procura, seja na pós, seja no bacharelado, seja em curso superior de tecnologia, ele estuda a administração. A administração é muito desejada no Brasil. Eu tenho dito para os colegas professores e estudantes, não é possível nós que somos nativos da administração, isso quer dizer, estudamos a administração desde o começo, sejamos menos competitivos que quem é imigrante da administração, ou seja, que é engenheiro, economista, contador, advogado, psicólogo e venha fazer administração, seja na pós, no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado. Se os nossos egressos dos cursos de administração no Brasil são menos competitivos que o engenheiro que faz mestrado e doutorado, ou qualquer outra profissão, é porque nós falhamos na formação dos nossos egressos. Porque isso é ilógico, isso é inadmissível. A gente fala muito dos nativos digitais e dos imigrantes digitais, é a mesma coisa. Nós que somos nativos da administração, não podemos ser menos competitivos de quem é imigrante da administração. E se isso ocorre, é porque alguma coisa deu errado durante o processo formativo. Olhem em termos de concluintes no Brasil. Hoje colam mais grau cursos superiores, egressos dos cursos superiores de tecnologia em gestão, 159 mil, contra 118 mil de bacharelados. Ou seja, nós temos aqui 277 mil egressos de estudos da administração no Brasil. E eu acho que ainda é pouco. Acho que nós temos que crescer mais. Todavia, não podemos esquecer de que crescimento não pode esquecer qualidade. E por que a gente cresceu e esqueceu a qualidade? Porque nós não nos preocupamos com a entrega final do nosso egresso para a sociedade, com aquele perfil que nós desenhamos no começo. Esse é o problema. E por que isso acontece? Porque nós não usamos a própria administração de verdade na formação profissional. Essa é a grande verdade. Menos de 1% dos cursos de administração no Brasil surgiram sem ter um business plan. Não fizemos plano de negócios e nós ensinamos plano de negócios. Então não pode dar certo. Isso é um grande divórcio que nós temos. Nós não usamos a própria administração para formar os profissionais de administração. E isso não está dando certo. A sociedade está nos olhando, o Estado está nos olhando. Olhem essa tragédia aqui. 1/3 praticamente dos estudantes de administração evadem dos cursos de administração no Brasil. Sabem aonde, quando? No início do curso. Sabem por quê? Porque eles não sabem por que estão estudando o que estão estudando. Porque a gente está sendo incapaz de dizer para eles por que é importante estudar cálculo, por que é importante estudar economia, sociologia, psicologia, filosofia, antropologia, contabilidade. Porque nós ensinamos sem endereço, nós ensinamos dentro de um contexto fragmentado, isolado. Então os alunos acabam não entendendo por que estudo. Eu tirava 9 e 10 em cálculo, mas nunca sabia por que eu estava estudando cálculo no curso de administração. Quando eu tive que usar, era tarde demais, eu já tinha esquecido. Lá em finanças, em produção, logística.
Nós temos um modelo pedagógico ultrapassado, fragmentado, conteudista, cartesiano e desconectado da realidade do mercado. Olhem onde está a maior evasão, no sistema particular, mas o público também é alto. Não é muito diferente, não. Não é porque é de graça que as pessoas ficam. É um pouco maior. Ela é alta, tanto num quanto no outro. Nós temos que dar mais sentido. Gente, meus queridos colegas, vejam comigo, nós somos uma ciência social e aplicada. E vocês sabem que quase nós não aplicamos nada durante os 4 anos. Nós somos um curso eminentemente teórico. Nós não aplicamos. Essa é a tragédia. Os nossos alunos estudam sem saber por que estudam o que estudam. Nós somos conteudistas. De um lado, conteudistas, enquanto que o mercado e a profissão exigem competências profissionais. E nós ainda somos uma escola, quase que totalitariamente falando, focada em conteúdos. Nós ensinamos conteúdos, nós aprendemos conteúdos, nós avaliamos conteúdos. E com mais uma diferença, sabem qual é? Com o direito de poder esquecer. Vocês não suspiravam no final dos períodos anuais ou semestrais? Quem não suspirou de alívio? Tipo, não acredito, eu passei, gente, ai meu Deus do céu, que até hoje. Mas o pior não é só isso, o pior é que o suspiro de alívio vem acompanhado de uma outra manifestação. Sabem qual é? Graças a Deus eu posso esquecer agora, não preciso mais me preocupar com isso. E aí chega o ENAD, ou chega o mercado de trabalho, e aí o que acontece? Acontece o seguinte, nós esquecemos tudo. Só vou terminar aqui. Será que nós somos piores ou melhores que os outros? Dá uma olhada comigo. Diz assim, os outros são mais escola Zoom do que nós. Grande coisa, isso não é consolo. Vamos ver 2. Nós temos 33,4 dos cursos da administração com 2. Os outros só têm 25,5. No 3, estamos empatados. No 4, eles têm mais do que nós. E no 5, nós um pouco mais que eles. Ou seja, na média nacional, nós estamos sendo piores que eles. Mas eu quero voltar e mostrar isso aqui para vocês. Isso mostra e comprova o que eu tenho dito. Querem ver? Nós melhoramos o número de mestres. Nós melhoramos o número de doutores. Nós melhoramos o regime de trabalho. 2009 a 2012. E o que aconteceu com o ENAD? Quase nada. Quer dizer, gente mais titulada, gente com mais tempo, e o resultado? Nada. Por quê? Porque o método está errado. O método está errado. O ENAD hoje avalia competências. A profissão requer competências. O mercado requer competências. E nós estamos na era dos conteúdos. Então, isso infelizmente não dá certo. Eu tenho que terminar. Eu teria mais coisas, mas eu fico à disposição para responder os questionamentos de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Mauro Crois. Queremos agradecer a todos os nossos 3 painelistas e deixar aqui, em nome da organização do evento, uma recordação a cada um com o respectivo certificado de participação. Muito obrigado e muitas felicidades a todos.